Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tenhamos uma excelente aula de nefrologia. Hoje vamos falar sobre a glomerulonefrite. Mas afinal de contas, o que é a glomerulonefrite? Dentre tantas dos tipos das infecções do trato urinário, vamos falar da glomerulonefrite. O que diferencia umas das outras são a quais órgãos do trato urinário que esse processo infeccioso acontecerá, tá? Então, os glomérulos e os néfrons renais são estruturas, os glomérulos, eu deixei aqui uma figura para vocês, é como se ele fosse um emaranhadinho de vasos que farão a filtração do sangue de modo a eliminá-los da corrente sanguínea. Os néfrons são as estruturas renais que têm a obrigação, que têm a função de fazer essa filtração sanguínea, tá? E uma vez em que essas estruturas, tanto essa rede de capilares, né, os glomérulos ou os néfrons, acabam por sofrer essas infecções, obviamente esse sangue não será devidamente filtrado, sobrando muitas toxinas na corrente sanguínea, né, que até então seriam excretadas na urina, mas em decorrência dessa inflamação, essa filtração não será eficaz e consecutivamente o paciente ficará com diversos comprometimentos. Por quê, gente? As substâncias tóxicas do nosso organismo são filtradas pelo rim e são liberadas através da excreção da urina, de modo que neste caso, em decorrência desse processo infeccioso inflamatório, essa estrutura renal ficará incapacitada de fazer essa excreção de todos os nutrientes e excesso de água que nós temos no nosso organismo, tais como o sódio, amônia, potássio, proteína, tá? Então, todas essas substâncias em excesso faz mal, glicose, faz mal ao organismo, sendo que uma vez que essas estruturas estão comprometidas, obviamente elas ficarão acumuladas na corrente sanguínea de modo a prejudicar o paciente, causando edemas, causando dores, causando esse acúmulo de toxinas, causando um aumento da pressão arterial e trazendo muitos riscos ao paciente, até o risco da infecção generalizada, tá? Então, em decorrência da infecção deste órgão que não conseguirá realizar a filtração adequada do sangue, teremos outras possibilidades, dentre elas a infecção generalizada, que é um passo aí para o choque séptico. Pessoal, essa estrutura renal, eu deixei aqui a figura para vocês, acho que vai ficar bem claro, que é os glomérulos, né, e o néfron. O glomérulo é como se fosse ali uma rede venosinha, né, de vasinhos sanguíneos que farão essa filtração. Pessoal, é muito importante nós ressaltarmos a seguinte diferença. A infecção da inflamação, né? Tudo que termina com it nos dá a entender aí um quadro de inflamação. Então, essas inflamações, elas poderão acontecer por quais motivos? No caso, por exemplo, da hipertensão, tá? Então, o volume de sangue sobre a estrutura renal será muito intenso, né? Será um volume maior, de modo com que esse rim, muitas vezes, essa estrutura renal em específico, não irá conseguir fazer a filtração, de modo a sobrecarregar o rim. Aí teremos uma possível inflamação. Já uma infecção será causada por um agente infeccioso, como possivelmente um vírus, uma bactéria, um fungo, mas comumente uma bactéria. E aí a bactéria ela se alojaria nessa área, nesse órgão em específico e desencadearia uma série de respostas do organismo em decorrência da sua presença. Veja só, então a inflamação é uma resposta que o organismo apresentará em decorrência de uma alteração. Então aqui no caso, ele recebe essa estrutura renal, recebe um volume de sangue muito acima do que ele possa suportar, né, no caso da hipertensão, de modo a ficar sobrecarregado e vai desencadear uma resposta inflamatória. Já no caso da infecção, uma bactéria que vai acomodar, olha a diferença, tá? A inflamação é uma resposta do organismo frente a um fator que foge da normalidade, no caso de uma crise hipertensiva aguda. Já a infecção, necessariamente, ela é causada pela presença de um agente infeccioso. Então, a bactéria ela pode se alojar nessa estrutura renal e desencadear todo esse processo, de modo com que esse rim, com que esses glomérulos e néfrons não consigam fazer adequadamente a filtração deste sangue, tá? Então temos aí
essa questão, essa diferença da infecção para a inflamação. Então, veja só, a inflamação é uma resposta do organismo frente a uma situação que cause um estresse ao organismo, né? Uma situação que fuja da normalidade. E a infecção comumente é causada por um agente infeccioso, um vírus, uma bactéria, isso serve para toda e qualquer situação. A diferença de infecção e inflamação. E neste caso, nós poderemos ter essas duas situações que causarão a glomerulonefrite, tanto a infecção causada por uma bactéria, né, nas vias urinárias, como uma inflamação. Eu dei o exemplo aqui de uma crise hipertensiva, por exemplo, pacientes que fazem uma dieta muito rica em sódio, que serão difícil a excreção desses nutrientes, tá? Então também é um dos fatores que podem levar. Outra coisa, existem aí alguns tipos de infecção causadas por bactéria, principalmente uma doença chamada impetigo, que é uma doença de pele, em que as crianças elas coçam, aí temos ali uma porta de entrada para bactérias e a partir dali a bactéria ela pode se disseminar na corrente sanguínea a partir dessas feridinhas, tá? Então uma vez que a criança, principalmente os meninos, tem essa bactéria presente no organismo, essas bactérias podem se alojar nessas estruturas renais e desencadearem também este processo, tá? Então, eu creio que vocês entenderam a diferença da infecção para inflamação, tá? Então, vamos fazer aqui mais uma definição para ficar bem claro. A glomerulonefrite é a inflamação do glomérulo, uma unidade funcional do rim formada por capilares, ou seja, por vasinhos, tá? Onde ocorrem a filtragem do sangue e a formação da urina. Então, vamos pensar, essa estrutura inflamada, consecutivamente, essa filtração será ineficaz. Consecutivamente, o indivíduo acumulará na sua corrente sanguínea diversas toxinas e, consecutivamente, a excreção da urina será prejudicada, né? Então, teremos diversas complicações aí ao paciente, tá? Os glomérulos são responsáveis por filtrar o excesso de fluidos, eletrólitos e demais resíduos da corrente sanguínea e passá-los para fora da urina. Tá? Eu deixei aqui algumas ilustrações para que a gente descubra de fato como que acontece essa fisiologia, né, do sistema renal. Então, o sangue, ele primeiramente, ele entra, né, um sangue cheio de impurezas, ele é devidamente filtrado por essas estruturas, né, por esses glomérulos e depois esse sangue é filtrado e aí ele volta a circular na corrente sanguínea, tá? Eu deixei aqui essa ilustraçãozinha aqui para vocês, tá? Então, pessoal, as causas, como nós dissemos, as infecções, tá? Então, as infecções podem causar, tá? Uma vez que eu tenho uma bactéria presente no meu organismo, essa bactéria, ela tem sim um potencial, através da corrente sanguínea, de se espalhar e se instalar nos meus glomérulos, de fato, a prejudicar todo esse processo. Então, é um dos fatores desencadeantes. As infecções, nós sempre batemos nessa tecla. Uma vez que eu tenho um agente infeccioso no meu organismo, ele tem o potencial de se espalhar através da corrente sanguínea e causar ali outras infecções. É o que pode acontecer aqui, tá? Pessoal, aqui, para combater esses tipos de infecção, tá? As crianças, quando elas têm a impetigo, né? Eu tinha esquecido de falar pra vocês. A impetigo, então, é uma patologia que acomete as crianças, né? Por conta desse contato físico que tem com outras crianças em idade escolar. E aí elas fazem ali pequenos ferimentos. Esses ferimentos serão porta de entradas para bactérias. As bactérias ficarão, obviamente, na corrente sanguínea dessas crianças. E a partir dali, o organismo vai desencadear uma resposta inflamatória, né, frente à ação dessa bactéria, e isso vai sobrecarregar a presença desses anticorpos, sobrecarregará ao sistema renal, que também pode desencadear essa resposta da glomerulonefrite. Tá ok? Eu coloquei várias ilustrações de modo a ficar, acho que bem claro, tá? Então, esses vasos, eles serão inflamados, eles estarão infeccionados, de modo a comprometer a formação e a liberação da urina e principalmente a filtração do sangue, de modo a acumular esses resíduos tóxicos, essas substâncias tóxicas na corrente sanguínea, tá? Pessoal, a hipertensão, eu já dei um exemplo para vocês,
né? Uma vez que o fluxo de sangue, o volume de sangue vai ser a mais sobre essa rede de vasos, isso vai sobrecarregá-los de modo a desencadear uma resposta inflamatória, como disse ali anteriormente. A diabetes, o que acontece? Como a glicose, principalmente, ela não é devidamente metabolizada no organismo do diabético, esse sangue ele ficará mais grosso, então ele também vai fazer uma pressão maior sobre esses vasos renais, que podem também desencadear essa resposta. Tanto é que nós temos aí a doença renal diabética, tá? Ou nefropatia diabética, em decorrência disso. É um sangue mais grosso, né? Ele contém ali a glicose mais concentrada, obviamente isso vai sobrecarregar a essa rede de capilares, tá? E os sinais e sintomas específicos podem surgir, mas a condição só vem à tona quando o exame de urina se mostra anormal. Então, esses exames de urina, eles podem detectar muitas vezes a presença de um agente infeccioso, né? Quando é decorrente de um quadro de infecção. Ou então também ela pode detectar um número anormal de anticorpos, né? Porque o que acontece? Quando nós temos um número anormal, né, um número que muitas vezes é duplicado, triplicado de nossos anticorpos, isso significa que eles brigaram bravamente contra um agente infeccioso. Então, esses anticorpos, eles podem nos dar a visão aí de que há de fato um processo infeccioso, inflamatório, e eles estão reagindo para tentar reparar esse dano. Então, esses exames, tanto de sangue como de urina, eles são capazes aí de ajudar no diagnóstico. Exames de imagem também, como ultrassonografia, radiografias, tá? E ainda a tomografia computadorizada, além da biópsia renal, tá? O tratamento da glomerulonefrite, obviamente, pode ser feito aí à base de antibióticos quando ela for desencadeada por um agente infeccioso, como também pode ser administrado medicações aí para o alívio da dor local e também aqui em alguns casos algumas medicações que favorecerão a liberação dessa diurese, tá? Pessoal, convivendo com o prognóstico, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Uma vez que a urina, o sódio, ele provoca essa retenção hídrica, nós devemos instruir a esse paciente a fazer uma restrição dosada aí em relação ao sal, tá? Evitar o consumo de proteínas e potássio. Por quê? Essas proteínas, elas tendem, quando o trabalho do rim é ineficaz, a acumular, né? Como nós já estudamos, a litíase renal, a formação dos cálculos renais. Então, nós temos que instruir esse paciente a fazer uma dieta, evitar o consumo de potássio, tá? E proteínas. Manter o peso saudável. Por quê, pessoal? Isso é bem interessante. Uma vez que uma pessoa ela está muito acima do peso, consecutivamente, para que os seus órgãos recebam o volume de sangue adequado, a demanda sanguínea terá de aumentar. Essa demanda sanguínea a mais vai sobrecarregar a esses capilares renais, de modo que podemos ter um quadro de inflamação. Então, por isso que é tão importante mantermos ali o peso saudável, tá? Controlar o nível de glicose. Por que o nível de glicose? Como eu disse anteriormente, a glicose, quando não devidamente metabolizada no organismo, ela se concentrará ali no sangue, de modo a fazê-lo mais espesso, mais grosso, e tendo aí uma dificuldade maior a ser metabolizada ali e passar pelos glomérulos renais, tá? Incentivar o paciente ao abandono do cigarro. Gente, o cigarro, o que o cigarro faz? O cigarro, ele deixa o sangue mais grosso. O cigarro, ele agride a parede dos vasos sanguíneos, assim como vai agredir a parede aqui dos nossos glomérulos renais. Então, logo assim, o seu paciente que apresentou esse diagnóstico, nós vamos instruí-lo a abandonar o vício do cigarro, tá? E quais são as possíveis complicações em decorrência aqui da glomerulonefrite? Uma insuficiência renal aguda, uma insuficiência renal crônica. Qual é a diferença dos dois? Insuficiência renal crônica. Toda patologia que leva esse termo crônico, ele significa que é algo que vai se manifestando e vai acontecendo aos poucos. Essa lesão, esses danos ao sistema renal do paciente, aos pouquinhos que vão acontecendo. Já uma insuficiência renal aguda, comumente em processos infecciosos, é quando, de forma muito abrupta e rápida, temos esse comprometimento renal. Isso pode levar o paciente à morte?
Pode, isso pode levar a uma situação de choque, por exemplo, tá? O choque séptico, em que todo o organismo responderá à presença de uma bactéria que pode ter causado esse quadro, ou em decorrência desse não trabalho renal, esse acúmulo de líquidos no organismo em excesso, esse acúmulo de toxinas também pode levar o seu paciente à morte, tá? Então, o consecutivo problema também das glomerulonefrites são as hipertensões, uma vez que esse sangue não será devidamente filtrado, o seu excesso de líquido, o seu excesso de toxinas, haverá o acúmulo consecutivamente, esse volume maior consecutivamente, pressão arterial, tá? O quadro de hipertensão. Aí falamos aqui dos tratamentos, uma dieta correta, a restrição hídrica, o repouso no leito, porque uma vez que o paciente tem repouso, ele faz com que haja aí uma diminuição e um gasto energético menor, isso pode contribuir à sua melhora, tá? E os cuidados de enfermagem. Pesar o paciente diariamente para saber se esse acúmulo de líquidos resulta aí num ganho de peso. Realizar o balanço hídrico. O que é o balanço hídrico? O que eu oferto ao meu paciente de líquido, seja lá qual for a via dessa oferta, ele é compatível com o que o paciente elimina, tá? Observar os sinais vitais, principalmente a pressão arterial, porque a pressão arterial, obviamente, sofrerá uma alteração em decorrência desse acúmulo de líquidos. Eu deixei aqui para vocês o exemplo de alguns dos procedimentos. A diálise, tá? O que acontece na diálise? A diálise é um procedimento invasivo que que simulará o trabalho dessa filtração renal, uma vez que ela está impossibilitada. Então, o líquido da diálise permanece no abdômen de 6 a 8 horas. Esse sangue é filtrado pelo peritônio. O peritônio é uma membrana que é localizada no abdômen, tá? É introduzida aí cerca de 2 litros dessa solução e depois ela é feita a drenagem, tá? E coloquei aqui alguns cuidados para vocês em relação a esse procedimento e também os cuidados de enfermagem. Sinais vitais, avaliar o nível de consciência, porque o acúmulo de toxinas causadas pelo trabalho ineficaz do rim pode causar confusão mental ao paciente. Então, avaliar sinais vitais, nível de consciência, registro do balanço hídrico. Lembre-se, o que o paciente consome é compatível com o que ele elimina? Se for, tá ótimo, tá perfeito. Por quê? O seu rim está funcionando, ele está metabolizando aquele excesso de líquidos presentes, tá? Elevar a cabeceira da cama, principalmente para que o paciente tenha uma facilidade maior ali na questão da respiração, tá? E também a questão abdominal do paciente, possíveis desconfortos também, tá? E até inserção ali da diálise, é importante que a cabeceira esteja elevada. Pressionar firmemente a parte superior do abdômen com ambas as mãos para, se o fluxo da diálise parar, você vai estar estimulando o trabalho para que esse líquido de fato ele seja absorvido. Então a gente faz esse tipo de massagem aí com o paciente que faz o uso da diálise. Pessoal, muito obrigada e até daqui a pouquinho nos vemos no fórum.